Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Me chamo Guilherme e vamos começar mais uma entrevista, né? Hoje vamos conversar sobre a reforma trabalhista, né? Um tema bastante discutido, né? Principalmente entre a classe trabalhadora, algo que afetou muito a classe trabalhadora, né? Vamos discutir a reforma e os efeitos e o que está por vir ainda, né? E eu estou aqui com o Josimar Tejo, né, para a gente, né, trocar essa figurinha, né, sobre esse tema. Tudo bom, Josimar? Eu queria, antes de mais nada, se você se apresentasse. Maravilha. Boa tarde a todas e todos. Guilherme, é um prazer, né, estar aqui no seu canal para falarmos desse assunto muito importante, extremamente relevante. E como a gente vai ver, é um assunto que está sempre na ordem do dia, né? Nunca fica defasado, né? Bom, eu sou o Joisamar Tejo, eu sou advogado com especialidade em Direito Público, sou membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, Comissão de Direito da Integração, de Direitos Sociais, de Direitos Constitucionais, de Direito Constitucional e também membro da Comissão de Direito de Direito e Liberdade Religiosa. Tá? Eu advogo há são quase 2 décadas já de advocacia, não no campo trabalhista estricto sensu, né? Especialidade acadêmica, o interesse acadêmico, o foco acadêmico é o direito público, mas eu faço também a parte do direito civil, parte privada, né, consumerista e trabalhista também. Eu sou militante de esquerda, né, sou marxista. Há pouco tempo eu tocava o blog Espaço Marxista, hoje aposentado, e atualmente eu toco outras iniciativas, né, como o meu blog jurídico, o Justo Publicista e o Opinião Dissonante, né, onde eu dou espaço para o campo da esquerda ecossocialista. Tá? Então, beleza, maravilha, Josimar. Queria, antes de mais nada, tipo, perguntar para você, assim, para a gente contextualizar o nosso papo, o que é a reforma trabalhista e como que ela afeta a vida da classe trabalhadora? A reforma trabalhista, né, ela consiste em retirar o direito do trabalho de um campo legislado sob a proteção de uma legislação de caráter público e transferi-lo para o campo das relações privadas, né? Dar ao direito do trabalho uma relação privatista entre duas partes, né? Como direito contratual no sentido privado propriamente, né? Eu falo que o direito do trabalho ele vive sob ameaça de reforma, né? Sob intenção de reforma há muito tempo. Isso diz respeito à própria origem, né, dos direitos trabalhistas. É interessante fazer um recorte histórico, né? O direito do trabalho, quando a gente fala em direitos humanos ou fundamentais, né, estamos falando em ondas que se avolumam ao longo dos tempos. Então, entende-se que a primeira dimensão de direitos humanos, né, é de caráter liberal e iluminista, consistem nas liberdades clássicas, né? Liberdade de pensamento, de religião, de negociar, de contratar. Isso em fins do século XVIII, né? Fruto do ideário liberal e iluminista. Essa é a primeira dimensão de direitos humanos. A segunda dimensão, ela é um pouco mais adiante, já de meados do século XIX e início do século XX, ela traz os chamados direitos sociais, né? Os direitos ditos de igualdade. Enquanto a primeira dimensão se refere aos direitos de liberdade, essa segunda seriam os direitos de igualdade, quais sejam direito à educação, moradia, saúde, trabalho, e não só trabalho, como boas condições de trabalho, né? Porque, afinal, nesse
contexto histórico, estamos falando em Revolução Industrial, né? Em jornada de trabalho de 18, 20 horas, né? Trabalho infantil, trabalho sem a menor segurança, alta periculosidade. Então, a classe trabalhadora, naquele contexto histórico, ela se organiza, influenciada por princípios socialistas, anarquistas, marxistas, né? Então, consegue-se, naquele contexto, conquistas, direitos, os direitos ditos sociais, a segunda dimensão de direitos humanos. E, prosseguindo no tempo, a gente teria a terceira dimensão de direitos, né, já de caráter um pouco mais abstrato, direito à paz. Isso no pós-guerra, né, meados do século XX. Direito ao meio ambiente saudável. Quarta e quinta dimensão, conforme o autor, né, já entrando no campo da ficção científica. Por exemplo, o direito à internet, né? Hoje em dia, tudo é feito através da internet. Então, não é exagero dizer que a internet é um direito fundamental, é um direito humano ou fundamental, a gente considera como sinônimos. O direito à própria carga genética, por exemplo. Então, já são coisas do futuro, né? Na verdade, reflete o próprio avanço da ciência, o direito acompanhando o avanço científico, né? Muito bem, então, voltando para o direito do trabalho. Então, ele se situa nessa quadra histórica, nessa segunda dimensão de direitos humanos, onde ele tem nitidamente um caráter dual, né? Por um lado, ele é fruto da luta da classe trabalhadora, é fruto das reivindicações operárias e, paralelamente, fruto da conveniência da classe dominante, né, que acaba o típico caso de ceder os anéis para não perder os dedos. A classe dominante ela dá para não perder, né, como se fosse uma entrega tática, né, digamos, né? Então, é filho da luta operária e da classe trabalhadora cedendo, entrega, né? Como eu contextualizei, né? É melhor para a classe dominante, né, dar direitos, né, dar um salário mínimo, dar proteção, dar garantias, o que permitir que aquele caldo social fervesse ao ponto já da Revolução, né? 1917, Revolução Russa, pouco depois a Alemanha, né? Então, o direito do trabalho ele tem, em sua essência, esse caráter de conciliação, a conciliação capital-trabalho, né? É um direito tipicamente capitalista, né? Porque o professor Vítor Moza Russomano ele fala isso, que na União Soviética, apesar de haver na Constituição Soviética de 36, por exemplo, normas trabalhistas, ainda assim o direito do trabalho na União Soviética era um direito menor. Uma questão até de coerência, porque se a classe trabalhadora está no poder, né, não faz muito sentido você dizer normas para proteger os trabalhadores no Estado que é deles, né? Então, o direito do trabalho ele em essência, é capitalista. São garantias que o trabalhador terá sob regime capitalista. Muito bem. Então, sendo, em certo aspecto, concessão da classe trabalhadora, lá na frente, luta da classe trabalhadora, mas concessão da classe dominante. Lá na frente, a classe dominante vai querer pegar de volta o que ela deu. Daí eu ter dito, o direito do trabalho, os direitos trabalhistas sempre estiveram sob risco de reforma. Porque é do interesse capitalista a qualquer momento recuperar aquilo. Entregou hoje para lá na frente tentar recuperar, né? Então, ao longo do século XX, tivemos períodos do Estado social forte, o welfare state, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a social-democracia, como a gente conhece no sentido mais atual, né? Porque a social-democracia, no início do século XX, era sinônimo de comunismo.
o partido de Lenin Trotsky, é o Partido Operário Social-Democrata Russo. Aí, com a Primeira Guerra Mundial, há o grande racha, onde, dentro da Segunda Internacional, e os comunistas, propriamente, constituem o movimento que dá origem à Terceira Internacional, e a social-democracia, nesse caso, era sinônimo de socialismo reformista. E, com o tempo, isso caiu mais para a direita ainda. Então, a social-democracia hoje ela é um capitalismo humanizado, né, melhorado. Então, a gente tinha, já nessa segunda parte do século XX, estados social-democratas fortes, né? Contudo, a partir dos anos 70, a gente vê o ascenso, né, da onda neoliberal. Então, temos dois movimentos. A América do Sul, Pinochet no Chile, como um grande laboratório do neoliberalismo no continente, Europa, Thatcher, no Reino Unido. Então, você já vê um refluxo, e isso casa com o enfraquecimento, já às raias do fim do bloco soviético. Então, você tem uma grande ofensiva, né, de caráter neoliberal contra o Estado social, incluindo aí os direitos de trabalho, enfraquecimento do governo sindical, enfraquecimento da rede estatal de segurança. Tá? Então, no Brasil, posso ir falando? Continua. Guilherme, hein? Estou escutando. Beleza. Então, no Brasil, essa onda chega também, obviamente, com Fernando Henrique. Isso já, então, já estamos já na nossa história contemporânea. Fernando Henrique Cardoso, governo do PSDB, Partido da Social Democracia, né? Mas quem mais aplicou, não quem mais aplicou, mas o grande momento, né, dos anos 90 da ofensiva neoliberal foi sob o governo dos tucanos, o governo PSDB, né? Com as suas privatizações, Vale do Rio Doce, Telebrás, ou seja, o espírito do enxágue da máquina pública e a transferência do que eles não consideram essenciais para a iniciativa privada. E, no geral, a óptica de entender o Estado como, no máximo, Estado regulador. Um Estado que apenas vai pincelar determinados aspectos da vida e da economia, mas sem que intervenha, sem que participe daquelas relações. As agências reguladoras, elas nascem no Brasil nesse contexto, diferentemente do contexto norte-americano. No contexto norte-americano, as agências reguladoras elas surgem após a quebra de 29. Como entendemos? Dentro daquele contexto, quando percebe-se que o capitalismo liberal não funciona, né, que é necessário que alguém acompanhe aquele processo, aquelas relações, aí surge a agência reguladora, para controlar aquele movimento dispersivo. No Brasil, ou seja, a agência reguladora norte-americana teve um caráter intervencionista. Ao contrário da agência reguladora no Brasil. No Brasil, ela surge nesse movimento Só um segundinho, por favor, Guilherme, porque... Oi. Só um segundinho. Então, estamos aqui, né, com a entrevista com o Josimar Tejo. Já ele volta. Aqui voltou. Tocaram a campainha. Estou de volta. Então, a agência reguladora no contexto norte-americano foi intervencionista. Aqui no Brasil,
anos 90 com o Fernando Henrique Cardoso, foi o contrário. Aqui você dispersa, mas coloca aqueles agentes que vão dar minimamente algum controle. Então, a justiça reguladora, ela pode, no Brasil, tem um caráter claramente neoliberal, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos dos anos 30 em diante. Muito bem. Com Lula, né, com os governos do PT, os direitos trabalhistas foram claramente atacados. Isso é indiscutível. Por exemplo, a grande reforma da Previdência de 2003, né, cujo fiador foi o PT. Né, taxação de nativos, aumento de tempo de contribuição, uma clara, um claro decréscimo, né, do status do trabalhador brasileiro, trazido pelo governo do PT. Né? O governo do PT, sobretudo o tempo de Lula, para mim, tem um claro caráter bonapartista. Vou dizer que, porque em ciência política, nenhuma caracterização exata. E o Trotsky fala isso na Revolução Traída, quando ele não dá um diagnóstico fechado do Estado operário soviético. Ele não fala, é isso, é aquilo. Ele diz que os dogmáticos, né, querem coisas fechadas. Né? É preto ou é branco? Quando, na verdade, você não consegue, nos fenômenos sociais, políticos, necessariamente encontrar contornos muito claros, muito exatos. Né? É o caso do conceito de bonapartismo. Né? A conciliação de classes, né? O governo conciliador de classes, árbitro das classes, né? Acima das classes em disputa. Há uma tensão social, nenhuma das classes pode, por si, chegar ao poder, então há um grande árbitro que vai equilibrar aquela relação. Lula, no momento, está com o MST, boné do MST, em outro, está dizendo que o setor do agronegócio, que o ruralista é herói. Ou seja, ele se equilibra, eles próprios, né, sempre falam isso, né, que nunca no meu governo ganharam tanto dinheiro, não sei o quê, e fizeram também políticas de compensação de caráter social, que também é indiscutível. Né? O atendimento, o foco para com o povo pobre é indiscutível durante o governo do PT. Contudo, dentro desse aspecto, né, dá para ontem. Né? E o Marx fala isso no próprio 18 Brumário, né, de Luiz Bonaparte, né, que você não pode dar para uma classe sem tirar de outra. Né? Na sociedade de classes é difícil você conseguir, alguém sempre vai levar a pior. Né? Muito bem. Governo Dilma. Então, também tivemos uma série de ataques trabalhistas. Né? Por exemplo, tenho anotado aqui, né? A MP 665 de 2015, convertida em lei, que edificou as condições para recebimento de seguro-desemprego e abono salarial. A MP, eu fiz que MP convertida em lei, né? Porque quando é lei, ela vem do parlamento. Mas a MP é iniciativa do chefe do executivo. Ou seja, é o presidente da República que emite a MP, que é apreciada pelo parlamento e convertida regra de concessão de pensão por morte e também do auxílio doença. Modifica sempre, quando a gente fala modifica para dificuldades. Né? Esse período
o segundo governo, isso em 2015, o segundo mandato da Dilma, né, eles, sob o tenso ataque da direita, né, da direita golpista, e ao invés de se escudarem nos trabalhadores e nos movimentos sociais, eles continuam fazendo concessões, vão cedendo mais ainda pela direita. Isso aqui é um exemplo. Pela direita. E não adiantou nada. Eles sofreram um golpe do mesmo jeito. Né? O governo Temer, aí assume o bloco do Temer, que já estava no governo, o Temer era o vice da Dilma. Eles fazem o MDB divulga a sua ponte, eu chamo Ponte para o Sinistro Futuro, né, que é a aplicação do programa neoliberal numa escala dantesca. Né? Então, percebemos, né? Quando você fala em implantação da cabeça neoliberal, da mentalidade neoliberal, você tem graus. O PT aplicou, mas, como eu falei, mitigado por políticas sociais. Né? Daí, social-liberalismo, né? Como alguns gostam de categorizar. Né? Agora, esse social-liberalismo, para a classe dominante, não bastava. Né? Era preciso agudizar, né? Aprofundar esse receituário econômico. Né? E a ponte para o futuro do PMDB trazer esse espírito. Né? Aí podemos falar nesse momento de reforma trabalhista. Né? A reforma trabalhista de 2017. Né? Que trazia uma série, inúmeras modificações na legislação trabalhista e sofreu resistência do Ministério Público do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, dos movimentos sociais, óbvio, né? Mas foi apoiado empresariado, né, e pelo presidente do TST na época, Ives Gandra Martins Filho, que é uma pessoa de cabeça de direita. Né? Ele, como presidente da época do Tribunal Superior do Trabalho, dizia, né, que era preciso flexibilizar, que havia muita proteção para o trabalhador. Lembra muito, né, no paralelo contemporâneo, com o Sérgio Camargo na Fundação Palmares. É um sujeito que é presidente de uma coisa, está à frente de algo, mas é contra o que aquele algo defende. Né? Foi o caso aqui. Né? Essa reforma trabalhista do governo Temer, né? Dentre outras, né? Contribuição sindical opcional, horário de almoço negociável, pactuação para os termos de demissão, pactuação para as férias. Grávidas podem trabalhar em ambientes de baixa ou média insalubridade, jornada de até 12 horas, convenção e acordos coletivos prevalecendo sobre a legislação, desnecessidade da participação do sindicato na homologação da rescisão, as atividades dentro da jornada de trabalho, como alimentação e higiene, deixam de ser considerados como dentro da jornada de trabalho, o tempo de locomoção deixa de ser considerado como dentro da jornada, dentre outras medidas. Ou seja, mudanças sempre para pior. Né? Não teve nada que né, ganhamos, né, conseguimos, né, do ponto de vista da classe trabalhadora. Né? Com qual intuito? Vai diminuir o desemprego, vai melhorar as contratações. Não é verdade, isso não aconteceu, são dados, são fatos. Né? 2021, claro que houve agravamento da situação em razão do contexto pandêmico, mas taxa de desemprego de quase 15%, o maior da série histórica. Houve um aumento do número de precarizados, de desemprego. Enfim, né? Essa reforma trabalhista não entregou nada do que prometeu. Né?
O que nós do campo popular e progressista sempre soubemos, né? Já sabíamos. Né? E com Bolsonaro vem a mini reforma, né? Já dentro com Paulo Guedes, né? À frente do Ministério da Economia, que também trouxe mudanças, né? Dentro do bojo da chamada Lei da Liberdade Econômica. Né? Olha a cabeça liberal aí, né? Neoliberal, né? Lei 13.874, né? Trazendo garantias, né? Para livre iniciativa, ou seja, mitigando direitos trabalhistas, né? Revogou 22 artigos da CLT, facilitando o lado do empresário, né? Desburocratizando, né? Afrouxando a fiscalização. Então essa já é a mini houve a reforma trabalhista com o Temer em 2017, em 2019 a mini reforma trabalhista com o Bolsonaro e vão prosseguir, né? Até que a CLT seja finalmente eliminada, né? Sai do mapa e passa a valer as relações de caráter privado, né? O caráter quase que particular, né? Sim, Sem a rede de proteção social. sim. O Josimar, uma coisa que me chama muita atenção, né, aquele discurso de que é preciso, né, modernizar as relações trabalhistas, né? O que está por trás desse discurso? Inclusive citando também, né, o fato da CLT ser fundada, ser de Getúlio Vargas, né, na época de Getúlio, e que a CLT está muito antiga. O que está por trás desse discurso? Eles se apegam muito à questão temporal, né? Porque a CLT dos anos 40, né? Então, fala, mas, né, é preciso uma legislação de hoje, atual, né? Mas, primeiro, né, apesar de ser reportada aquele momento histórico, a CLT não é o mesmo texto daquela época. Ela, rotineiramente, é atualizada. Não necessariamente no sentido como colocamos aqui, mas de atualização mesmo, né, de situações, de elementos que com o tempo, né, vão sofrendo pequenas alterações pontuais. Ou seja, então uma lei dos anos 40, ela não faz dela um fóssil, né, uma coisa jurássica. Também a questão de coerência. Então isso deveria valer também para o Código Penal também, remonta ao mesmo quadrante histórico também. Né? E também, assim como a CLT, o Código Penal também passa por atualizações. Né? A questão do Getúlio Vargas, né, é uma coisa interessante. Né? Eu vejo isso sendo muito mal compreendido, né, pela direita e pela esquerda. Que a CLT ela teve inspiração fascista por causa da Carta do Lavoro de Mussolini, que teria sido a inspiração. Né? Guilherme, perceba o seguinte, né? Eu falei que os direitos trabalhistas têm o seu aspecto de concessão das classes dominantes. Né? Eu acho que isso não tem mistério nenhum. Né? Então, o que você vai tentar obter aí? Uma situação de equilíbrio social, onde você tem as reivindicações operárias e você, como patronato, para evitar que aquilo enterdeça demais, fornece, dá direitos, né? Dá garantias para que a situação se equilibre. Né? Isso não tem mistério nenhum. Né? O fascismo ele encontrou essa cabeça, tem esse ponto muito, muito forte, a conciliação entre capital e trabalho. Né? O sindicato único ligado ao Estado é um traço fascista, né? E que a CLT adotou, a unicidade sindical. A unicidade sindical ela tem unicidade contra a pluralidade sindical. Né? É um debate interessante. Ambos os formatos têm prós e contras. Tá? Agora, mas é fato que, dentro do contexto da conciliação capital-trabalho, o sindicato único
tem um jeitão maior, na proximidade maior com o formato fascista, né? Eu me refiro ao fascismo histórico, Itália, né? O que não quer dizer que o direito, que a CLT seja fascista. Isso aí não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. O que é preciso fazer é compreender o contexto em que determinadas legislações surgem, né? É apenas isso, né? Não é porque a classe dominante te fornece algo que você vai rejeitar aquele algo, né? Pelo contrário, quanto mais cederem, melhor, né? E lembra o que o Trotsky falava também, né? Que aqueles que são incapazes, né, de defender as conquistas obtidas jamais serão capazes de lutar por novas, né? Porque, ou seja, se você conseguiu, em dado patamar histórico, determinada posição de vantagem, né? Se foi o Vargas que deu, se foi José que deu, não vai, segura aquilo para conseguir mais, para avançar nas conquistas. Nenhum direito a menos é avançar nas conquistas. Acho que essa consigna é perfeita. Perfeito, maravilha, né? E como que essa reforma, né, trabalhista atinge, né, os sindicatos, né? Porque a grande reclamação, né, dos sindicatos é que com a reforma trabalhista as coisas estão mais difíceis, né? Como que você analisa isso? O sindicato ele vai perdendo o papel histórico dele, né? Como grande defensor da causa da classe trabalhadora e como o locus, né, de força, né? Aquele que aglutina as pautas da categoria para pleitear, para reivindicá-la. E o sindicato ele continua sendo, né, um agente de relevo, né, para pleitear direitos, né, podendo judicialmente, em nome da categoria, fazer reivindicações, pleitear, demandar judicialmente, rescisões, participar do processo de rescisão, homologando o acordo feito, né? É o papel histórico do sindicato. Mas aí ele vai se tornando, dentro dessa mentalidade, cada vez mais desnecessário. Porque se o contrato de trabalho passa a ser compreendido como uma relação entre duas partes apenas, não tem por que haver o sindicato tutelando o interesse do empregado, né? O direito contratual clássico, né, a mentalidade clássica, que aporta a mentalidade liberal originária, ele coloca o seguinte: você tem a liberdade, direito a liberdade para contratual, que diz respeito ao conteúdo do contrato, né, e a liberdade de contratar, quer dizer, a liberdade de poder fazer contratos, né? Então, você se senta à mesa com outra pessoa. Eu estou falando da mentalidade privada, não trabalhista. E você, com aquela pessoa, você contrata o que quiser. Uma compra e venda, uma locação, um empréstimo, o que for. Então, a intenção é fazer desse formato um formato vigente nas relações de trabalho. Porque o contrato, pelo próprio nome, é um contrato de trabalho. Contudo, é um contrato especial, né? Ele é sui generis. Ele tem uma dimensão pública que é inafastável, que é justamente onde querem mexer, né? Querem daí, né? É prevalência do negociado sobre o legislado. É justamente isso, né? E nesse contexto o sindicato ele perde o sentido, ele perde a importância, né? Entendi. E como que você vê, né, as próximas medidas que o Bolsonaro vai tomar contra os trabalhadores? É terrível, né?
eu falo a pauta Guedes-bolsonarista, porque a gente tem o pensamento, inclusive, quem fala isso é até um político do campo burguês, Ciro Gomes, é que o Paulo Guedes parou. O neoliberalismo dele é o que a gente falou, é Thatcher, meados dos anos 80. Né? Ele parou ali, né? Porque me parece que a pandemia deixou claro isso, a importância do papel do Estado. A importância do papel do Estado. Até porque, na verdade, a intervenção mínima é uma falácia. Né? Quebra nos Estados Unidos nos anos 2000, Wall Street foi atrás do Obama de pires na mão. Ué, mas né, o Estado mauzão, agora ele é bom, né, para ajudar capitalista quebrado. Aí vão atrás dele. BNDES no Brasil. Né? Então o liberal sempre defendeu e sempre precisou do Estado. Né? Subsídios, barreiras alfandegárias. Né? Então, o capitalismo nacional ele precisa do Estado contra os outros capitalistas. Né? Então, a mão invisível, a maior utopia, né, é a mão invisível. Isso não existe. Né? Bom, dito isso, né? Então, o Estado é importante. Só que essa cartilha que é mesmo cruel, né, neoliberal, e o Paulo Guedes incorpora muito isso, né, o Chicago Boy, né? A tendência é insistir. Então, temos o neoliberalismo no campo econômico com a truculência bolsonarista. Né? Então, daí o Guedes-bolsonarismo é um novo formato aí. Né? A truculência com o Estado, com a lei da selva do mercado. Né? Eu acho que eles vão aprofundar, ou ao menos gostariam muito de aprofundar. Né? Resta saber se há condições políticas para isso, né? Principalmente agora no contexto pandêmico, né? Porque mexer em direitos sociais são sempre saídas muito pouco populares. Ano que vem já será a eleição presidencial, então, e eles estão todos enrolados, né? Por todos os cantos. A economia é muito ruim, eu citei agora há pouco os índices de desemprego, a pandemia, o campo político, o bolsonarismo vai perdendo força, né? CPI da pandemia, o Centrão, o eterno sempre querendo mais, né? Incontrolável, né? Na verdade, não se sabe quem controla quem. Né? Então, me parece que o bolsonarismo hoje não teria forças para mexer novamente, né? E, ao que me consta, não está nem diretamente como intuito. Né? Há reformas aberto, né? A tributária, a administrativa, né? que estão aberto. Mas isso tudo depende da relação de forças no Congresso, né? Da reação do movimento social. Então, respondendo, né? Eles querem, a depender do Paulo Guedes, eles atacariam muito mais. Só que me parece que não teriam condições políticas para isso. Sim, e do ponto de vista constitucional, Tejo, é plausível, é explicável essas reformas, porque assim as reformas batem com algumas coisas da Constituição, né? O direito à dignidade humana, né? O direito à vida, né? O direito, né, de ter uma qualidade de vida e tudo mais. Isso choca com a Constituição, a reforma trabalhista? Tanto que, dependendo do que se tratar, né, precisa de emenda à Constituição. Né? A nossa Constituição ela é rígida, ou seja, a lei ordinária não pode alterá-la. Ela precisa de um processo especial previsto na própria Constituição para que o texto dela possa ser modificado. E, ainda assim, preservando as cláusulas pétreas, que é o chamado núcleo constitucional intangível.
né? Onde os direitos, tá? Então, por exemplo, se o artigo 5º da Constituição diz que há direito X, aquilo é imutável, né? Não pode ser modificado. Só para melhor, né? Para ampliar aquilo, sim, mas não para restringir aquilo, né? Como a emenda à Constituição requer um processo mais trabalhoso, né? Votação em cada casa, 2 turnos, 3/5 em cada casa, então você tem uma dificuldade política maior para conseguir arregimentar esse apoio para fazer esse tipo de mudança. Já a lei ordinária, não, basta a maioria simples. Perfeito, né? E para reverter isso é só através das lutas sociais, né? Das lutas dos trabalhadores. É, eu acho que é o que o Paulo Leminski fala, né? Que na luta de classes toda arma vale a pena, né? Poemas, inclusive, né? Como diz o Paulo Leminski, o grande poeta curitibano. Bom, eu acho que você precisa de uma conjugação de armas aí, né? Institucional pelo parlamento, e é por isso que eu digo, não se pode abrir mão da luta institucional. Eu acho que essa é uma lição que o leninismo nos dá, a tradição leninista nos dá, né? Na clássica obra referencial do esquerdismo, né? Doença infantil do comunismo. Eu acho importante participar, onde haja arena de luta, a gente participa. Sindicato, parlamento, né? Sem escolher campo de batalha, né? O que é diferente de colocar esperança e depositar todas as fichas e toda a confiança naquele tipo de luta, né? Isso é outra coisa, mas isso já é a posição reformista, né? A social-democracia, conforme falamos. Mas uma posição marxista coerente não vai abrir mão da luta parlamentar, né? Ao lado da luta parlamentar, o judiciário também, que também é uma ferramenta institucional, mas também influi diretamente na nossa vida. A liminar de um ministro do Supremo que foi na vida de milhões e milhões de pessoas, né? Você não pode simplesmente virar as costas para aquilo. Mas aquilo é do judiciário burguês. Sim, mas não tem judiciário proletário, né? A gente tem que atuar nas esferas de vida conforme estão diante de nós, né? E a luta de rua, a luta de movimento de massas, movimento sindical, a conjugação dessas forças, desses instrumentos, consegue resistir, né? Resistir a esse avanço, essa ofensiva neoliberal, né? Que, como eu disse, essa ofensiva contra os direitos trabalhistas já nasce com o direito trabalhista, né? A classe dominante ela dá, mas dá para não perder os dedos, né? Lá na frente vai querer pegar de volta, né? Então tem que resistir usando todas as ferramentas disponíveis. Entendi, certo. E a esquerda vem fazendo isso bem ou você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o movimento sindical, por exemplo, tem demonstrado uma inércia gigantesca, né? Outro dia eu estava perguntando se a CUT ainda existe, né? Uma pergunta retórica, né? Mas é porque a gente não vê, né? É uma inação tão grande, né? Isso tem muito e é preciso ser falado, né? Doa quem doer. Eu sei que muitos companheiros se incomodam com isso, mas o PT teve sua parcela de culpa nisso, sim, né? CUT, MST, UNE, desde os governos do PT, foram manietados, foram domesticados, né? Como costumava dizer na época, né? E você perde o espírito de luta, o espírito de rua, né? Então a gente teve uma série aí de momentos, né, onde a classe trabalhadora, o movimento social organizado, teve enorme dificuldade de aparecer, de apresentar, né?
o golpe institucional contra Dilma, em 2016, a reforma trabalhista de Temer, os desmandos do bolsonarismo, e você não conseguiu ver uma resistência coerente, sólida, por parte do movimento popular, né? Talvez, pode ser, com as recentes manifestações, a gente esteja vendo um novo ascenso, né? Vamos esperar que sim. Entendi. E como que... E não seria o caso, por exemplo, com a pandemia, revogar a reforma trabalhista? Isso tudo vai depender de, institucionalmente, como está a relação de forças, né? Que roupagem, ou seja, revogar como assim, né? Sob qual formato? Né? Uma nova lei, uma nova... Isso vai depender do parlamento. O parlamento vai estar organizado no sentido da correlação de forças. E ao lado disso, da rua, né? Do movimento social organizado, que terá que pressionar, né? Para... Né? Por exemplo, o momento, né? Pediria... Daí eu ter falado agora há pouco, né? Da importância que a pandemia mostrou a importância do Estado, né? Então, o momento hoje pediria, né, inúmeras medidas, né, uma contra-reforma nesse sentido, uma contra-reforma contra essa reforma trabalhista, né, para que você pudesse dar aos trabalhadores não apenas o auxílio emergencial, que é importante, mas mais do que isso, né, condições para que eles possam sobreviver, né, se reinserir, né, dentro dessa economia debilitada. Ou seja, ao invés de tirar do trabalhador, o momento pede que seja dado, né? Que haja mudanças na legislação para que os trabalhadores possam conseguir se reinserir, né? De forma digna, né? Nessa economia cambaleante, né? Não é o que acontece, né? Não é o que acontece, pelo contrário, né? O setor bancário continua faturando aí seus zilhões, né? Enquanto eles querem apertar o cinto, no que diz respeito ao funcionário, ao servidor, ao aposentado, ao desempregado, né? Então, ou seja, a resistência a isso, torna a dizer, vai depender do parlamento, de como as relações parlamentares, né, estão colocadas, e também de como como o movimento popular vai reagir na rua. Sim, Para fazer uma contra-reforma trabalhista. Sim, se eu pudesse falar a pior coisa que existe, né, da reforma trabalhista, qual seria? A pior coisa, eu acho que é justamente retirar, né, a rede de garantia que o direito trabalhista pretende dar, né? Retirar ou mitigar, né? Reduzir, né? Eu acho que isso é muito ruim, porque você pressupõe uma relação de igualdade entre partes que são desiguais. Não é possível o sujeito chegar a 15% de desemprego. Eu falei hoje aqui, a maior da série histórica. Não é possível, nesse contexto, achar que o sujeito vai sentar com o patrão e falar: não, eu vou querer assim, assim, assado. Ah, tá bom. Isso não acontece. Jamais vai acontecer. Né? Pelo contrário. Inclusive, o Exército de Reserva de Desempregados é um instituto clássico do neoliberalismo. Eles precisam que tenha desempregado mesmo. Né? Para quê? Tirar mais ainda. Está achando ruim? Tem outro lá fora esperando. Tem outro lá fora que vai querer. Né? Não quer 10, não vou dar 10. Né? Outro faz por 8, por 7. Né? E assim por diante. Né? Então, isso é uma das grandes crueldades, né, da mentalidade neoliberal, porque vai justamente em cima de quem já pouco tem. Né? O trabalhador ele acaba que perde aquele pouco que lhe dá dignidade, até sobre isso, eles avançam para tomar. Sim, muita gente que justifica a reforma trabalhista fala dessa questão
né, da liberdade, né, que o Estado não dá liberdade para as pessoas, que agora com as reformas trabalhistas, aí também incluiria a reforma da Previdência, as pessoas agora são livres, né, para negociar só, né, para negociar tanto, né, contrato de trabalho, fazer sua aposentadoria como bem entender. Como que você vê essa questão, esse tipo de argumento? É a questão da liberdade do Estado, né? Porque isso é uma mentalidade liberal, mas muito arcaica, né? Porque falamos das dimensões, né, de direitos humanos. Por que dimensão? Antigamente falava-se mais em geração. Só que geração dá a ideia de uma coisa que começa, acaba, e vem outra geração. Mas em direitos humanos ou fundamentais, não é assim, né? São ondas que se avolumam, daí dimensões ser mais utilizado. Então, a primeira dimensão, a das liberdades clássicas, precisava de uma atuação negativa por parte do Estado. Ou seja, o Estado ele não teria que agir. Para que eu tivesse liberdade de opinião, de crença, de negociar, de propriedade, eu precisaria de um Estado que não agisse, né, para que eu tenha a minha liberdade. Mas a segunda dimensão de direitos sociais, os direitos de igualdade, pedem, ao contrário, uma prestação positiva do Estado, ou seja, que o Estado haja, participe. Né? Isso o liberal de hoje não entrou na cabeça dele até agora. Né? Ou seja, não basta garantir a liberdade formal, tem que ser material também. O Estado tem que dar meios para que aquele direito seja implementado. O Estado tem que agir. Né? Tem que agir. Por exemplo, não basta falar que eu tenho liberdade de opinião se eu não tenho os meios para expressar a minha opinião. O Estado tem que ajudar nesse sentido. Né? Por exemplo, a tributação de livros, né? Não tributação de livros, você insere nesse contexto também. Né? Você tem que instrumentalizar. Né? Então, o direito trabalhista ele exige isso, né? Que está situado nesse contexto em que o Estado tem que agir, tem que dar uma prestação. Não basta que o Estado se omita, como seria a época das liberdades clássicas, né? Da primeira dimensão de direitos. Nessa segunda dimensão, o Estado tem que agir, né? Tem que participar. Né? Tem que participar. Né? E perceba, Guilherme, mesmo a lógica contratual privada, né, ela tem princípios. Né? Tem a autonomia da vontade, eu citei, liberdade de contratar, liberdade contratual, ou seja, eu posso fazer o contrato com quem eu quiser, com o conteúdo que eu quiser. Contudo, há também a supremacia da ordem pública. Mesmo no direito contratual privado, né, porque, ou seja, você pode contratar, mas não pode contratar tudo o que quiser. Você vai ter que respeitar princípios de ordem pública. Moralidade, enfim, né? Moralidade, a ordem social, etc. Você não pode contratar algo que viole os princípios civilizatórios, princípios sociais. Né? Ou seja, nem a autonomia da vontade privada é absoluta, é relativa também. Né? É relativa também. E no trabalhista, e no direito trabalhista, isso há um cuidado maior sobre isso, justamente pela deficiência da igualdade entre os contratantes. Né? De um grande conglomerado, uma grande empresa, um grande patrão, e do outro, um empregado, né? Que é a parte mais frágil da relação. A proteção da parte mais frágil é elementar em qualquer ramo do direito. Por exemplo, no direito penal, né? Todos sabem que vigora o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, a presunção é a favor do réu, a favor do acusado. Por quê? O acusado é a pessoa física que está diante do aparato estatal
persecutório. Ele está diante da máquina, né, que é condenar, que é botar ele na cadeia. Você não pode falar que ele e o réu e o Ministério Público, com todas as suas prerrogativas, todo o seu poder, toda a sua capacidade, a polícia, o judiciário, não pode falar que o réu e essa máquina estatal estão em pé de igualdade. O réu ele é a parte frágil e, portanto, ele vai ter presunções a favor dele, como forma de equilibrar esse desequilíbrio. Então, na dúvida, é a favor do réu. Assim como direito do consumidor, na dúvida, a presunção é a favor do consumidor, pelo mesmo motivo. O consumidor é uma pessoa física, mesmo pessoa jurídica. Em todo caso, você está numa posição inferior em relação ao prestador. Você tem contra si a empresa, né, que tem uma série de possibilidades técnicas, econômicas, jurídicas de se defender. Né? Eu estou com um problema com determinada operadora, né? Eles têm uma série de recursos, né, para provar o ponto de vista deles. Né? O cidadão não tem. Como você vai enfrentar um banco X, uma empresa X? Né? Então, ou seja, a presunção, nesse caso, é a favor do consumidor, a parte mais fraca. Direito do trabalho, a mesma coisa. Né? Na dúvida, é a favor do contribuinte, porque do lado de lá é o leão, é o fisco. O contribuinte é a parte mais fraca. Então, ela tem que ter o benefício da dúvida. Tá? E o direito do trabalho é isso. Né? Você tem uma relação desigual, onde você vai tentar buscar equilibrar essa relação. Caso contrário, é a lei da selva, que é o que eles querem. Né? Sim. Então, acho que é isso, né, Tejo? Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, gostei bastante do papo, né? E peço para você fazer as considerações finais. Foi um grande prazer participar aqui do nosso encontro. Né? Esse tema é bem interessante, bem rico. Né? A gente acaba sendo um pouco prolixo, mas eu acho que não só é inevitável, como é desejável, né? Porque a gente tem que ter uma compreensão, né, dialética, das marxistas que somos, né, da sociedade. Então, necessariamente, a gente tem que, né, entender o contexto histórico, entender princípios, né, fazer uma interdisciplinaridade aí que é interessante. Gostei bastante, né? E estou à disposição aí sempre que quiser trocar uma ideia, trocar um papo. É só chamar. Então, beleza, Tejo. Então, quero agradecer mais uma vez, né, por você ter participado. Quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Compartilhe esse vídeo na internet, né, nas redes sociais, né, WhatsApp, Telegram, Facebook, né, até mesmo no Instagram. Também, né, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates, né, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação e até a próxima. Fui.